Muito bem, olá meninos e meninas, estudantes e estudantas. Bem-vindo a mais uma aula de física térmica. O tema da nossa aula é equilíbrio térmico, troca de calor. Tá certo? Certinho, certinho? Então, tá bom. Bom, a nossa última aula foi a respeito da calorimetria, onde nós estudamos as trocas de calor que eu faço com o corpo, que faz variar a sua temperatura. Este calor que eu troco com o corpo que faz variar a temperatura dele é o calor sensível. Lá nós aprendemos sobre o calor específico, sobre a capacidade térmica, tá certo? Então nós vamos agora aplicar dentro da calorimetria, vamos aplicar o calor sensível, mas não é um ser externo que vai estar doando calor para o corpo, tentando aquecê-lo ou resfriar. O que vai estar acontecendo nos exemplos que nós vamos ver aqui é o que? São corpos trocando calor entre si. Por isso que está aqui no slide o tema equilíbrio térmico, tá bom? Então nós já falamos a respeito do equilíbrio térmico, ele é natural, espontâneo, a natureza vai sempre tentar atingir o equilíbrio de tudo, na verdade, né? De tudo, da temperatura também. Então, quando dois corpos tiverem temperaturas diferentes e puderem trocar calor entre si, o que tem maior temperatura vai doar calor para o que tem menor temperatura, até que eles atingem a temperatura de equilíbrio térmico. Então nós vamos começar estudando essas situações. Uma situação mais simples é onde nós imaginamos dois corpos isolados. Então todo o calor que o corpo quente perde, libera, vai diretamente para o corpo frio, beleza? Então tudo que um perdeu é que o outro ganhou. Mas nós podemos ter aí perdas para o meio, ou podemos ter perdas para o recipiente onde eles estão, ou para o, né, ou seja, aonde eles estão. Pode ser um recipiente ou algo parecido com um recipiente. Nós vamos aprender uma coisa que tem um nome muito bonito chamado de calorímetro. Ok? Bom, então, olha só, a equação das trocas de calor. Calma, porque não vai vir uma equação nova para vocês, tá certo? Nós só vamos aplicar aqui a equação que nós acabamos de aprender, que é a equação fundamental da calorimetria, o famoso Kimacete. Então, veja só, nós temos uma situação ideal, onde nós temos dois corpos dentro de um recipiente isolado termicamente, né? Então, veja bem, ó, olha aqui, está em negrito, recipiente isolado termicamente ou vaso adiabático, né? Adiabático. Adiabático é quando não troca calor, né? Então nós temos paredes isoladas termicamente. Então nós temos uma situação onde o corpo A tem uma temperatura maior que o corpo B, né? Que está θ, né? Mas nós usamos o T maiúsculo para a temperatura. Então a temperatura do corpo A é maior que o corpo B. E aí, como a gente já tem dito algumas vezes, num processo natural e espontâneo, veloz e voraz, a natureza vai tentar equilibrar essa diferença de temperatura que tem aí. E ela vai doar calor para o corpo quente, o mais quente vai doar calor para o corpo mais frio. Até que momento? Até que os dois atinjam a mesma temperatura. Então, essa primeira situação aqui, nós estamos imaginando a situação mais simples possível, onde eu tenho então um recipiente que ele é isolado termicamente, tá? E esse recipiente isolado termicamente do ambiente, nós damos o nome de calorímetro. Eu falei que essa palavra bonita que você vai aprender, tá? O calorímetro. Então é um recipiente, um vaso, enfim, uma caixa, ou seja, né? Que ele não permite troca de calor do que está lá dentro com o que está lá fora, ou seja, não permite troca de calor com o meio externo, tá bom? Então, se nós imaginarmos o calorímetro ideal, o que é o ideal? O calorímetro ideal é que ele também não recebe calor. Tá? Então, nós dizemos que ele tem capacidade térmica desprezível. Tá? Então, ele não influencia na troca de calor. Tudo isso para dizer para vocês que eu vou colocar dois corpos lá dentro, um de maior temperatura, um de menor temperatura, e o de maior temperatura vai doar calor para o de menor temperatura até que eles atinjam a temperatura de equilíbrio. E todo o calor, eu disse todo o calor que o quente perder, vai passar para o corpo frio. Então não há perda para o meio externo e não há também aquecimento do calorímetro, ele é ideal. Tá bom? Então essa é a situação mais simples que a gente poderia ter aqui. Então veja lá, ó, todo o calor vai então passar do corpo A para o corpo B, ou porque o A está mais quente
que o B, né? Então, o calor perdido ou liberado pelo A é exatamente igual ao calor recebido pelo corpo B, tá? Só que nós discutimos na última aula que quando a gente fala de calor perdido, ele é um calor negativo, né? É um Qzão negativo. Não é que ele é um calor negativo, né? Calor negativo não existe. Mas ele leva o sinal de negativo porque simboliza um calor perdido pelo corpo, tá? Então, o calor perdido vai ser negativo e o calor recebido pelo corpo A vai ser positivo, porque é um calor recebido. Agora, se eles são iguais, se todo o calor que o A perdeu foi para o B, então todo o calor que o A perdeu é igual a todo o calor que o B ganhou. Então, eles são iguais. Em módulo, né? O valor dele é igual. Eles são iguais, só que o corpo A perdeu, então é negativo. E o corpo B ganhou, então é positivo. Certo? Então aí a gente chega na equação das trocas de calor, que eu posso escrever então que o Qzão do corpo A, que é um Qzão negativo, que ele perdeu, mais o Qzão do corpo B, quanto que dá se eu somar esses dois? Eles são iguais, têm o mesmo valor, mas um é negativo e o outro é positivo. Quanto que dá isso? Em meu jovem brasileiro, jovem brasileiro, dá zero, óbvio. Eles são iguais, um é positivo, o outro é negativo. Se eu somar, dá zero. Tá? É a equação da perfeição. Esse zero está dizendo para nós que não houve perda de calor para o ambiente, que não houve perda de calor para o calorímetro. Esse zero está dizendo para nós que ninguém de fora acrescentou calor. Esse zero está dizendo para nós que o calorímetro, o recipiente, também não acresceu calor. Então, todo que um perdeu é exatamente igual ao que o outro ganhou. Então, se eu somo isso, dá zero. Então, nessa situação hipotética de dois corpos A e B num calorímetro ideal. Agora, se eu tiver vários corpos ali, aqui eu tenho 2 corpos, eu poderia ter 4, 5 corpos. E eu estou isolado termicamente num calorímetro ideal, então eu não preciso, não perde calor para o meio externo e também não ganha calor no meio externo, não perde calor para o calorímetro, para o recipiente e também não ganha calor do recipiente. Então, se eu somar todos os calores, dá zero. Que é o que está aqui, ó. Eu sei que esse slide não tem boa resolução, né? Mas é o símbolo da somatória. Se eu somar todos o calor, dá zero. E eu disse que o zero, disse em outras aulas que o zero não existe na natureza. Claro que ele não existe, porque isso aqui nunca vai dar zero, porque eu nunca vou conseguir isolar perfeitamente algo do meio externo. E segundo que a gente está supondo que o calorímetro é ideal. O ideal é algo que não existe, ele é ideal. Tá certo? Mas essa equação, essa soma de todos os calores dá zero, também é equação de conservação de energia. Ué, para onde foi o calor? O que um perdeu tem que ter ido para o outro. Então, o que um perdeu tem que ser o que o outro ganhou. E não importa quantos corpos tem ali, eu posso ter 200 corpos. Não tem um calor que vai falar, hoje eu não vou para, eu vou sair desse corpo aqui, mas não vou para nenhum outro. Não existe, tá? Tá bom? Não existe, tá bom? Então essa é a equação das trocas de calor. Então, como eu disse para vocês, não tem uma equação nova, é uma aplicação da quantidade de calor sensível, né? Então esse Qzão aí é o Qzão do Ki-macete, tá bom? Prosseguindo aqui, olha só. Trocas de calor, então, num sistema de vários corpos termicamente isolados no meio externo, a soma das quantidades de calor por eles trocados é igual a zero, né? Aquilo que a gente já falou, né? A somatória, né? Usando o símbolo da somatória. Então, se eu tenho N corpos, Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q, tudo isso vai ter que dar zero. Tranquilo? Então, não há perda de calor para o ambiente e o recipiente ele é ideal. Então, ele nem ganha nem troca calor. Tá? No caso do sistema não estar termicamente isolado, claro, né? Aí a gente vai ter
uma perda de calor para o ambiente. Então, esse é um tipo de exercício que pode, de repente, pintar na sua televisão, na sua telinha. O exercício fala assim, ó, perdeu tanto de calor para o ambiente. Porque a gente não tem como ficar controlando quanto de calor foi perdido para o ambiente. Tá? Então ele pode te dar essa informação, ou ele pode te pedir essa informação, quanto de calor foi perdido para o ambiente. Mas aí então você tem que saber todos os outros calores. Todos os outros parâmetros você tem que ter. E deixar apenas o calor do ambiente como incógnita para você. Aí tudo bem, aí você isola ele, beleza. Eu não consigo determinar, não consigo controlar a quantidade de calor perdido para o ambiente, mas tudo bem. Se eu tenho ali então, eu tenho todas as outras incógnitas, eu descubro quem é esse casão aí. Sem saber quem é a massa do ambiente, nem quem é o ambiente, mas enfim, eu descubro quem é o casão. Se eu sei todos os outros, obviamente, né? Então a energia é Lavoisier, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. A energia nunca se destrói, nunca se perde. Ela se transforma, né? O calor também. Ele passa de um corpo para outro. Então, somando tudo, tem que dar zero. Se eu somo que um ganhou, mais que outro perdeu, mais que um ganhou, mais que outro perdeu, mais do que foi para o ambiente, eu somo tudo, tem que dar zero. Beleza? Tereza. Bom, muito bom. Vamos aplicar isso aqui, ó. Quero conversar com vocês a respeito desse exercise aqui, ó, da FEI de São Paulo. Quando dois corpos de tamanho diferentes estão em contato e em equilíbrio térmico, ambos isolados do meio ambiente, pode-se dizer que o corpo maior é mais quente, o corpo menor é mais quente. Não há troca de calor entre os corpos. O corpo maior cede calor para o corpo menor, o corpo menor cede calor para o corpo maior. E aí, o que acontece? Veja só. Aqui a gente pode pensar, talvez, ter a falsa ideia de que o tamanho, a massa do corpo vai influenciar. Não. A troca de calor, ela se dá apenas pela diferença de temperatura. Claro, quando eu for considerar isso lá no Kimacete, a massa vai influenciar na temperatura de equilíbrio. Como assim? Bom, se o corpo mais quente ele tem uma massa muito maior que o corpo mais frio, a temperatura de equilíbrio deve estar perto da temperatura do corpo maior. Tá certo? Mas ele não influencia na quantidade de calor trocado. Né? Então, o calor ele se troca devido à diferença de temperatura. Então, o que acontece? Ele está dizendo aqui, é um exercício que pode confundir muito, né? Ele está dizendo que os corpos estão em equilíbrio térmico. O que é equilíbrio térmico? Isso é dizer que os dois corpos estão na mesma temperatura. Se eles estão na mesma temperatura, não há troca de calor. Calor é energia térmica que flui entre dois corpos devido à diferença de temperatura. Se não há diferença de temperatura, se eles estão em equilíbrio térmico, então não há troca de calor. Tá bom? Independente do calor específico, da capacidade térmica, da massa. Se eles estão na mesma temperatura, beleza. Ah, mas um é gigante e outro é pequenininho. Tudo bem, mas eles já estão na mesma temperatura, então o calor não vai fluir. Não tem por que o calor fluir de um por outro. Tá bom? Vamos aplicar então agora a equação da troca de calor que nós vimos. Olha aqui, exercício número 2, PUC do Rio de Janeiro. Oh, meu Deus, a PUC, será que eu consigo? Toda vez eu falo isso, né? Tá chato, não vou falar mais não. Tá aparecendo a marca aqui do meu microfone, eu sou patrocinado pela Shure. Paga nós. Faz um publis nesse vídeo aí, vamos fazer um publis. PUC Rio de Janeiro. Uma quantidade M de água a 90 graus é misturada a 1 kg de água a 30 graus. O resultado final em equilíbrio térmico está a 45 graus. A quantidade M em quilos vale. Meu Deus do céu, professor, valei-me minha Nossa Senhora das Equações. Não sei por onde começar. Calma. O que a gente vai usar? A equação da troca de calor. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma massa de água quente a 90 graus e uma massa de água mais fria. Eu vou chamar uma de quente e outra de fria, tá? Claro que a quente é que está a 90 graus e a fria é que está a 30, tá bom? Eu sei qual é a temperatura final. Então, eu consigo determinar quanto de calor um dos corpos ganhou ou perdeu.
Então veja só, esse corpo que está a 30 graus, pensa comigo, ó, é 1 kg de água que está a 30 graus e ele chegou a uma temperatura de 45. Eu não posso vir aqui e aplicar o que macete. 1 kg, calor específico da água é 1, variação de temperatura 15 graus e posso descobrir quanto de calor ele ganhou. E aí eu vou te perguntar para você, como diria o senhor meu pai, aí eu te pergunto para você, de onde ele ganhou esse calor? Ele criou esse calor, ele comprou pela internet, ele baixou da Deep Web. Não, esse calor veio do corpo quente, da massa de água, que eu não sei a quantidade de massa M, que estava a 90 graus, e que reduziu sua temperatura até 45. Se ela reduziu essa temperatura, ela perdeu calor. Para onde foi esse calor, meu Deus do céu? Foi para o corpo frio, que aumentou sua temperatura. Tá certo? Certo? Então, você pode fazer isso assim. Você pode aplicar aqui, ó, aqui macete, 1 kg. Só toma cuidado, tá? Porque o calor específico é por grama. Então, 1 kg é 1000. Vezes 1, vezes 15, 15.000. Certo? Então, esse aqui é da água fria. Agora eu vou, esse aqui dá 15.000. Fechou? Brother, fechou, brother. Agora eu vou lá na água quente, que tem uma massa que eu não conheço. O calor específico dela é 1. E qual foi a variação da temperatura dela? Foi de 90 para 45. Foi menos 45. Fechou? Põe o 15 aqui, ó. E eu vou descobrir quem é o M. Só que esse 15 aqui, vocês perceberam que eu já coloquei negativo, né? Que eu sou espertinho, eu já coloquei negativo. Por quê? Porque é o calor perdido. Tá bom? Você pode fazer assim, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer com vocês aplicando a equação das trocas de calor, tá bom? Então esse exercício aí da PUC, ele não tem muita informação, né? Ele começa a falar isso, passa para cá. Então o que a gente vai supor? A gente vai supor que não houve perdas de calor com o meio, porque senão eu teria que ter falado. Suponha que está num ambiente controlado, calorímetro ideal, etc, etc, etc. Bom, então o que vai acontecer? Vem comigo aqui para o próximo slide, ó. Se eu somar o calor que a água quente perdeu com o calor que a água fria ganhou, isso tem que dar 0. Beleza, Tereza? Ó, estou aplicando a equação da troca de calor. Que equação é essa, professor? É o que macete para os dois corpos. É fazer aquilo que eu propus no slide anterior, de você fazer de um corpo, depois pega o valor, joga em outro corpo, e a gente vai fazer tudo de uma vez só, numa única equação, tá bom? Lembrando que, eu não sei se você percebeu, mas assim, o que o exercício quer que você encontre a massa da água quente, que ele não sabe, é o M, né? Tá bom? Bom, então quem é o calor perdido pela massa M? Pela massa quente, perdão. É M vezes C vezes o ΔQ, ΔTQ, né, da água quente. E o calor ganhado pela massa fria? É a massa fria vezes o C, que é o mesmo, tá bom? Vezes o ΔQ, da água fria. E aqui eu vou colocar no M um MQ, que é a nossa incógnita, tá legal? Tudo isso igual a 0. Isso aqui não parece um F nem aqui, nem na China, né? Vamos colocar um F aqui. Tudo isso igual a 0, tá bom? Gente, é o seguinte, perceba uma coisa. Ele não falou sobre o calor específico da água. Não falou? Não falou. Então, o que você pode fazer? Você pode cancelar o calor específico. Por quê? Porque todos os termos que não são 0 têm o calor específico. Ah, mas e o outro que é 0? Então, tá bom, multiplica pelo calor específico, divide pelo calor específico todo mundo. 0 dividido pelo calor específico continua sendo 0. Então, isso aqui não é muito útil para nós, porque o calor específico da água é muito conhecido. Mas, de repente, você pode se deparar numa situação onde ele fala de uma substância que você não conhece. Ou de uma substância que não se conhece o calor específico. Uma substância X misturou. Bom,
Mas se é a mesma substância, é o mesmo calor específico, eu posso cancelar. Aqui eu posso cortar também. E eu cortar o calor específico, eu falei que não era muito útil, mas aqui acaba sendo útil para mim, por quê? Porque eu posso colocar a massa d'água fria em quilo. E aí eu vou achar a massa de água quente já em quilo, que é o que pediu o exercício. Pediu em quilo, né? Se eu colocar a massa em grama, eu vou achar o resultado da massa quente em gramas. Tá bom? Então, aí fica a seu critério. O que eu vou fazer então? Vou cortar o calor específico. Já reduz a minha equação, né? Professor, mas você sabe, eu sei quem é, mas eu vou multiplicar todos os termos por ele, não adianta nada. Não vai fazer diferença, não interfere no resultado. Agora presta atenção, isso porque eu estou falando de uma mesma substância. Se forem substâncias diferentes, terão calor específico diferente, você não vai fazer isso. Tá certo, meu pequeno animal mamífero? Ser racional pensante, certo? Então vai ficar aqui para mim, ó, a massa de água quente, que é a minha incógnita. O ΔTQ é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da água quente, T0Q, mais a massa aqui de água fria, que multiplica a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da água fria. Você não vai me cortar essa temperatura de equilíbrio aí, tá? Pelo amor de Jesus, tá? Porque ela não está em todos os termos. Tá? Ela está multiplicando só uma parte dos termos aqui. Bom, tudo bem, eu acho que a gente já está no ponto de colocar os valores na equação, tudo bem? Então vamos lá, ó. A massa de água quente é o que eu quero, a temperatura de equilíbrio é 45 menos a temperatura inicial da água quente é 90, mais. Então, ó, a massa de água fria eu vou colocar em quilogramas, 1. Então, eu vou obter a resposta em quilogramas. Temperatura de equilíbrio é a mesma, 45, só que aqui a temperatura inicial foi 30, isso dá zero. Então, 90 menos 45, aliás, 45 menos 90 dá menos 45 mQ. Mais 1 que multiplica 45 menos 30, que dá 15. Isso igual a zero. Tá? Claro, 15 vezes 1 dá 15, né? Então, vai ficar assim, ó, menos 45 mQ, que é a massa de água quente, mais 15 igual a zero. Aqui eu faço agora, isola a incógnita, que eu sempre faço. Venha, Pink, vamos fazer o que fazemos todas as noites. Ok, isolar a incógnita. Tá certo? Então vou mandar esse cara para o outro lado, porque ele está negativo, aí esse cara aqui vai para o outro lado, que aí ele vai positivo, já fica mais. Fica mais, melhor de bom sou. Então ficou assim, ó. 15. O 45 mQ foi para lá positivo. 45 mQ. E agora, para isolar o mQ, que eu estou chamando de mQ, né? O exercício eu falar M, mas só para diferenciar que é a massa de água quente, tá certo? Eu vou mandar o 45 para o outro lado. O 45 está dividido, aliás, multiplicando pela incógnita. Então, ele vai para o outro lado, para o denominador. Galera, vocês ainda não pararam de cometer esse erro. Eu vou passar dividindo, eu divido o maior pelo menor. Dá 3 esse resultado. Não, poxa, respeita. Pô, bicho. Boa, bicho. O que a matemática diz? Pô, que tu tem que inverter a operação, porra. Então, bicho, o MQ estava multiplicado pelo 45. Então, o 15 fica dividido pelo 45, pombas. Pô, tá ok? Então tá ok. Dá o quê? 0, aqui dá 1/3, tá certo? É 1/3. Então, é uma dízima periódica. 1/3 de quilo. Ou é 0,3333333, como diriam nossos amigos cariocas. Tá ok? Aí você pode escolher a sua versão. Pode usar fração ou não. 1/3 de quilo. Tá certo? Então é isso, olha só. Aqui é o primeiro caso, o caso mais simples que a gente pode ter. Nós temos apenas 2 copos, calorímetro ideal. Não troca calor com o meio externo, os corpos são da mesma substância. Então é só você perceber que a temperatura de um foi o quê? Variou 3 vezes a temperatura de outro. Por que variou 3 vezes? Porque a massa dele é 3 vezes menor, é 1/3 de 1 quilo. Então a variação da temperatura dele é o quê? É 1/3. É 3 vezes maior, porque ele tem 3 vezes menos massa.
Tá certo? Mas claro, essa situação, essa conta de proporção que eu fiz aqui se dá porque eles são da mesma substância e têm o mesmo calor específico, né? Tanto que o calor específico a gente cortou na equação, então não interferiu, né? Só ficou na equação as massas e temperatura, claro, são proporcionais, tá bom? Certo, gente? Bom, então agora nós queremos falar a respeito do calorímetro mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Minha gente, meu povo, minha pova. O calorímetro então é um recipiente termicamente isolado que evita a troca de calor entre o meio externo e o que está lá dentro dele. Vocês entenderam isso, né? Então ele é um recipiente, tá? Fechado termicamente. Já falamos um pouquinho a respeito. Já falamos um pouquinho a respeito disso, né? Vamos lá? Vamos lá, slider. Em princípio, o calorímetro ideal, né? Então, eu já falei, já falamos sobre o calorímetro ideal, não existe, mas ele aparece muito nos exercícios. O calorímetro ideal, ele não troca calor com os corpos de seu interior, tá? Então, ele é ideal. Na prática, não tem como, né? Tá certo? Então, o que é o calorímetro ideal? Quando aparecer lá no exercício o calorímetro ideal, é o exercício anterior, bicho. Tu finge que ele não existe. Tá certo? Por quê? Porque ele não vai nem aquecer, nem esfriar, nem vai dar calor para ninguém, nem vai tirar calor de ninguém. Então, quando fala calorímetro ideal, a única coisa que você pode falar, pô, legal, então não ganha calor do meio externo, nem vem calor do meio externo para cá, nem perde calor do meio externo. Pronto, perfeito. Tá certo? Portanto, em alguns casos, vamos considerar a capacidade térmica do calorímetro na equação das trocas de calor. Opa, aí quais casos? Em alguns casos. Quais casos? Casos onde o calorímetro não for ideal. Então, é o que vai aparecer para nós daqui a pouco. E aí a gente vai ver que a gente vai ter um termo a mais naquela equação. Qual é a equação? A equação das trocas de calor. Por quê? Porque então eu tinha, por exemplo, vamos imaginar que na questão anterior, que nós acabamos de fazer, as duas massas de água estavam misturadas em um calorímetro não ideal, que tinha uma capacidade térmica não desprezível. Então, na minha equação de troca de calor, eu teria que escrever o seguinte, ó, o calor que a água quente ganhou, perdeu, aliás, mais o calor que a água fria, perdão, ganhou, mais o calor do calorímetro. Se eu somar esses três agora, vai dar zero. Então eu tenho um termo a mais. Por quê? Porque esse calorímetro aí, ou ele aqueceu um dos dois corpos, ou roubou calor de um dos dois corpos. Depende de qual era a temperatura inicial dele aí. Tá certo? Beleza? Então vamos lá. Então agora a gente vai ter que pensar um pouquinho mais. Quer dizer, pensar um pouquinho mais não. A gente vai ter que se organizar um pouquinho mais, que é muito importante nesse tipo de exercício, tá? Eu vou ter então 3 corpos trocando calor entre si. Então toma cuidado, qual é a capacidade térmica. O calorímetro em geral a gente não vai dar calor específico, vai sempre falar da capacidade térmica dele. Tudo bem? Então qual é a capacidade térmica, qual é a temperatura inicial de cada um deles, das substâncias qual é o calor específico de cada um deles, tá bom? Então organização, gente, organização, passo a passo, faça os 7 passos para a resolução do problema, que é sucesso total. Beleza, jovem? Então vamos lá, jovem. Vamos para o terceiro e último exercício da aula de hoje. Vamos então aplicar isso, resolver um calorímetro não ideal. Vamos ver, professor, a sua organização, como é que a gente faz isso aí. Tá legal? Então vamos lá. Vamos lá. Ai, ai, ai. Bom, exercício número 3. Em um calorímetro de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius. Então, essa é a capacidade térmica, não é o calor específico. Tá bom? Não confunda. Você vai ficar procurando aí, cadê a massa do calorímetro? Não tem, já deu a capacidade térmica. Então, cadê o calor específico? Não deu, ele deu capacidade térmica que é as duas coisas, bicho. Tá bom? As duas coisas.
Então, um calor específico de capacidade térmica 200 calorias por grau Celsius, contendo 300 gramas de água a 20. É introduzido um corpo sólido de massa 100 gramas, sendo este referido corpo a uma temperatura de 650 Celsius. Sabendo que o calor específico da substância que compõe o corpo é 0,25, determine a temperatura de equilíbrio desse sistema. Bom, então primeiro a gente precisa discutir o que vai acontecer aqui. Então eu tenho um recipiente isolado termicamente, que é esse tal calorímetro. Ele não é ideal, ele tem uma capacidade térmica de 200 calorias por grama. Então ele vai trocar calor, tá? Inicialmente, ele contém 300 gramas de água a 20 graus Celsius. O exercício não falou isso aqui. O exercício não falou isso aqui explicitamente, mas a gente pode concluir. Tá? Se ele contém água inicialmente a 20 graus Celsius, qual é a temperatura inicial da água? Da água não, do calorímetro, 20 graus Celsius. Tá bom? Em geral, é isso que a gente vai ter. A gente vai ter algo que já está dentro do calorímetro e já está em equilíbrio com o calorímetro. Tá? E aí vai ser adicionado um terceiro corpo, né? Terceiro porque o calorímetro a gente imagina como um corpo aqui. O terceiro corpo, né, ele tem 100 gramas, mas ele está a uma temperatura de 650 graus Celsius. O que vai acontecer? Esse corpo, quando entrar em contato com as 300 gramas de água e com o calorímetro, ele vai liberar muito calor, porque a sua temperatura é muito maior do que a temperatura da água e do calorímetro. Tá? Então, esse calor que ele vai liberar vai ser absorvido pela água e pelo calorímetro. Perceberam a minha ênfase aqui? Pela água e pelo calorímetro, tá? Até que todos atinjam uma temperatura de equilíbrio. Tá? Qual é a chave para tudo isso? A chave para tudo isso é a equação da troca de calor que nós estamos vendo nesta aula aqui. Quem é a equação da troca de calor? Se eu somar todos os calores, tem que dar zero. Então, se eu somar o calor trocado pelo calorímetro, mais o calor trocado pela água, mais o calor trocado pelo corpo, dá zero. Aqui você pode chamar de várias formas, né? Pode chamar de corpo, pode chamar A, B, C. O importante é você saber se organizar, hein? Tá bom? Se você somar esses três, tem que dar zero. Zero. Por quê? O corpo que está mais quente, o calor que ele perder vai ser distribuído ali entre o calorímetro e a água. E ponto final. Não há de se perder nada, nenhuma caloria sequer. Tudo bem? Bom, gente, eu vou para o próximo slide agora e vou anotar as informações lá, só que aqui eu não consigo ficar voltando os slides. Então, só para lembrar, ó, capacidade do calorímetro 200, eu tenho 300 gramas de água a 20 graus Celsius e é introduzido um corpo de 100 a 650, sabendo que o calor específico do corpo é 0,25. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou copiar para vocês aqui a equação que eu escrevi agora há pouco. Né? Então, é a equação da troca de calor. O calor trocado pelo calorímetro, mais o calor trocado pela água, mais o calor trocado pelo corpo. Tudo isso tem que dar zero, né? Porque eles estão isolados termicamente, então não perde calor com o ambiente. Então, nós vamos para o parte. Eu falei que a organização é o mais importante, né? Então, eu vou começar falando do meu amigo calorímetro. Opa, vai caneta. Calorímetro. Ele tem acento porque é uma proparoxítona, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Então, o que eu sei do meu calorímetro? Eu sei que o Czão dele é 200 cal por grau Celsius e que a temperatura inicial do cal é 20 graus Celsius. Tranquilo, Murilo? Beleza. Vamos agora falar da nossa amiga água. Nossa amiga água, H2O. Então, o H2O. Eu sei que a massa dela era 300 gramas.
O calor específico da água, vou fazer um C bem pequenininho para vocês não confundirem. Então, calor específico da água é 1 cal por grama, por grau Celsius. E a temperatura inicial do H2O é 20 também. Beleza? Beleza pura, né? Então agora vamos falar do nosso corpo quente que foi jogado lá dentro deste calorímetro. Então vamos colocar, eu estou chamando ele só de corpo. Ele tem uma massa de 100 gramas, um calor específico, vou fazer um C bem pequenininho aqui, de 0,25 cal por grama graus Celsius, e a temperatura inicial desse carinha do corpo era 650 graus Celsius. Ok? Então agora, o que eu quero encontrar? Quando eu montar o Kimacete para os três, vocês vão perceber que a única incógnita é a temperatura. Então, ó, aqui, o Kimacete do calorímetro. Então, estou reescrevendo a equação. O Czão, não é um Kimacete, Czão é o Kicat, né? Porque só tem capacidade térmica e ΔT, tá? O da água, eu vou usar o Kimacete. E o do corpo também vou usar o Kimacete. E tudo isso tem que dar 0. Quando eu abrir o ΔT, ó, então vai ficar assim, temperatura final menos temperatura inicial. O da água também. Esqueci de abrir aqui. Ó, temperatura final menos inicial. E o do corpo também. Massa C, temperatura final menos temperatura inicial. Quando vocês olham, então, para essa última equação que eu montei e olham para os dados que nós temos acima, então você vai perceber, ó, calorímetro aqui, em verde. O Czão eu tenho, temperatura inicial eu tenho. Quem eu não tenho? Temperatura final. Água, eu tenho a massa, tenho C, tenho temperatura inicial. Quem eu não tenho? Temperatura final. Do corpo, eu tenho a massa, tenho o calor específico, tenho a temperatura inicial. Quem eu não tenho? Eu não tenho a temperatura final. Então, você vai falar assim, pô, professor, então nós temos 3 incógnitas. Não, nós temos uma única incógnita. Por quê? Equilíbrio térmico, meu bem. Essa temperatura final é a temperatura de equilíbrio, é o TE. É a mesma para todos os 3. Então, eu só tenho uma única incógnita, a temperatura final. Tá? Então, o que eu vou ter que fazer agora? Vou substituir cada coisa dentro da equação e vou ter que isolar essa minha incógnita. Professor, já está meio espalhada aí na equação, né? Tudo bem, está meio espalhada, mas nós vamos juntar. Seguindo as regras matemáticas, nós vamos juntar ela, tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá. Ficou bem colorido aqui esse slide. Agora, no próximo slide, eu vou voltar a escrever tudo de vermelho, né? Só para você entender essa separação aqui. Então, reescrevendo a última equação, nós chegamos à conclusão que capacidade térmica do calorímetro vezes a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do cal, mais a massa da água, massa de H2O, calor específico vezes o calor específico do H2O, é igual a que multiplica a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do H2O, mais a massa do corpo, calor específico do corpo, vezes temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial do corpo. Tudo isso tem que dar 0. Puxa vida, faltou espaço. Vou colocar o 0 aqui, ó. Então, vamos substituindo os valores que nós temos. Tá? Capacidade térmica do calorímetro é 200. Temperatura de equilíbrio é o que eu quero, menos temperatura inicial é 20. A massa da água é 300, o calor específico é 1, temperatura de equilíbrio é o que eu quero e a inicial é 20. Mais o corpo, a massa é 300, massa é 100, calor específico é 0,25, a temperatura de final é a de equilíbrio que eu quero e a inicial é 650
50. Tá? Tudo isso igual a 0. Então, eu posso fazer essas multiplicações aqui. Ó. Tá? Lembrando que quando eu tenho um parênteses, então eu estou multiplicando esse 200 pela temperatura de equilíbrio e pelo menos 20. Tá? É pelos dois, é por isso que tem um parênteses ali. Tá? Então, 200 vezes temperatura de equilíbrio dá 200 temperatura de equilíbrio. Mas com menos, 200 vezes 20. 12 vezes 2, 4. 3 zeros. 300 vezes 1 é 300. 300 vezes TE, 300 TE, que é a temperatura de equilíbrio. 300 mais com menos dá menos. 300 vezes 20 dá 6.000. Tá? E aí eu vou multiplicar então o que? O 100 por 0,25, que inclusive dá 0,25. Aliás, dá 0,25 não, dá 25. Certo? 100 por 0,25 dá 25. 25 agora eu multiplico pelo TE e pelo menos 650. 25 vezes TE dá 25 TE. Mais com menos, 25 vezes 650, segundo a minha calculadora, dá 16.250. 16.250 igual a zero. Pessoal, onde a gente tem bastante incidência de erro nesse exercício aqui? Nos jogos de sinais e nessa multiplicação distributiva que a gente chama, né? Ó, multiplica por esse e por esse, por esse e por esse. Multiplica o resultado por esse e por esse. A gente, em geral, acaba esquecendo de multiplicar pelos dois ou acaba esquecendo de fazer o jogo de sinal. Que eu fiz, né? Bonitinho. Então, aí vai alterar com certeza o resultado. Então, eu falei para vocês, né, o exercício fica um pouco maior, porque tem mais um corpo. Se tivesse mais um corpo, ficava maior ainda. Mas ele não fica mais difícil, ele fica maior. Tá? Você tem que se organizar mais para poder resolvê-lo. E organização, como eu disse, é o mais importante. Tudo bem? Vamos prosseguir? Tá bom, professor, vamos. E o que a gente faz agora? Nós vamos juntar quem tem TE e quem não tem. Então, ó, 200 mais 300, 500, mais 25, 525 TE. Certo? E vamos juntar quem não tem TE. Menos 4.000, com menos 6.000, menos 10.000. Com menos 16.500, vai dar menos 26.500, aliás, 250. 26.250, tudo isso igual a zero. E aí, o que eu tenho que fazer? Vou isolar a minha incógnita, né? Como eu sempre faço. Isolo a minha incógnita. Certo? Deixa eu só fazer aqui. Então, como é que eu vou isolar essa incógnita? Primeiro, eu vou mandar esse cara para o outro lado e ele vai somar. Então, vai ficar assim, 525 TE igual 0 mais 26.500, então fica 26.250. Tá bom? E agora eu vou passar o 525 para o outro lado, ele vai ir dividindo, porque ele está multiplicando a incógnita, né? Só copiar aqui, ó. 525 TE é igual a 26.250. Então, esse cara vai para o denominador. Então, a temperatura de equilíbrio é 26.250 dividido por 525. E fazendo a conta de cabeça aí, ó, quanto que dá isso aí? Dá exatamente 50 graus Celsius. T, a temperatura de equilíbrio, tá? Então, depois de atingirem a temperatura de equilíbrio, todos os três corpos estarão a 50 graus Celsius. O corpo quente, que foi adicionado, as 300 gramas de água e o calorímetro. Então, o calorímetro foi aquecido, foi de 20, né, para 50.
A água também foi de 20 para 50 e o corpo, que era bem quente, estava a 650 graus, ele passou então de 650 para 50 graus. Então ele perdeu, ele liberou muito calor que foi absorvido, parte pela água, parte pelo calorímetro. Agora que você sabe essa temperatura de equilíbrio, você pode voltar lá no Kimacete, aplicar o Kimacete para cada um dos corpos e descobrir quanto cada um ganhou e quanto cada um perdeu. E você vai ver que se você somar o quanto que o calorímetro ganhou e quanto que a água ganhou, vai ser exatamente igual o quanto que o corpo mais quente ganhou. Tá legal? Muito difícil isso aí? É grande, é comprido, né? Tem mais difíceis, mas tem mais fáceis também, tá bom? É isso aí, nós ficamos por aqui na aula de hoje a respeito de troca de calor, a equação das trocas de calor. Nós vimos, no primeiro momento, a situação mais simples, onde eu tenho só dois corpos, calorímetro ideal, isolado, né? Não perde nada para ninguém. Ou todo calor que, vamos dizer assim, sai de um corpo é absorvido pelo outro. E aí uma situação um pouco mais maior, né? Onde tem três corpos, né? Sendo um calorímetro não ideal, né? De capacidade térmica não desprezível. Tá certo? Então é isso, ficamos por aqui na aula de hoje, meninos e meninas, e vejo vocês num próximo momento. Até mais e tchau!